Bom dia, hoje dia 11 de maio, iniciando aí mais um dia de operação. O mercado aí veio de um dia, onde ele teve aí uma espécie de um spike channel, né? Então o mercado teve aqui um rompimento, um canal, um pequeno canal que foi rompido e se expandiu isso aqui em uma correção sem fim, né? Uma correção prolongada lateral a descendente. Então o mercado fez aí esse padrão, testou aí já o início do canal e para o dia anterior ele já cumpriu as expectativas, né, desse padrão de spike channel e agora nós estamos aqui numa grande lateralidade, né? Então o mercado fez um big up e agora aqui um big down, uma forte barra baixa, né, abrindo na abertura do dia de hoje. Então já vindo testar a mínima do dia anterior e lembrando que antes disso, né, o mercado abre então com um pequeno gap, né, de alta. Então o mercado abriu aí com um pequeno gap que já foi fechado na barra 1 e fechando aí então essa primeira barra com uma forte barra de tendência de baixa, uma barra aí de 1000 pontos, 1500 pontos, né? Então uma barra bem expressiva aí, a barra 1, deixando o mercado aí já nesse momento, podemos entender, alvos em short. Lembrando que o primeiro rompimento, agora sim, ele tem 50% de chance de falhar, né? Então, por mais forte que isso seja, uma probabilidade aí igual, né, dele falhar aqui e retornar e seguir aqui na direção desse rompimento. Bom, então no dia de hoje nós estamos aí com essa configuração e vamos buscar algumas oportunidades em medida que o mercado for trazendo algum tipo de clareza, né, para nós. Nesse momento, nós estamos nessa fase do ciclo de lateralidade, então, como falamos, e podemos, então, ser apenas um teste. O Brooks fala, né, para a gente não ficar armadilhado, né, tomar cuidado, não ficar armadilhado com o aumento de momento, né, no teste das extremidades da lateralidade. Então, muitas vezes isso aqui, esse aumento aqui de momento é para testar esses pontos de suporte e resistência, são apenas uma espécie de um vácuo, né? Então o mercado muitas vezes é sugado para esse nível de suporte e resistência e muitas vezes ele reverte a partir desse ponto. Então não vamos ficar de alguma forma armadilhados vendendo aqui e o mercado podendo retornar aqui. Nesse caso, se tiver mais algumas continuidades, né, continuar aqui com algumas barras de baixa, aí a gente entende isso como um rompimento, como um mercado always em short, sell the close, né, de repente de venda de fechamento. Aí seria um outro tipo de mercado. Nesse momento, acho que o ciclo ainda seria um ciclo de lateralidade, onde a gente busca comprar baixo, vender alto e sair em scalp, né? Então, aguardar aí, não venderia ou não compraria essa primeira possibilidade de falha, né? Então não compraria aqui, pensando numa falha por conta desse grande momento, esperaria isso se dissipar de alguma forma, fazer aqui de repente uma correção, um novo teste, uma H2 aqui nesse possível fundo, e aí sim, com uma probabilidade um pouco melhor, poderia tentar comprar aqui, buscando o mercado voltar aqui para o meio. Nesse momento não faço nada, vou aguardar um pouco mais aí de price action. Com relação a notícias, eu dei uma checada, não tem nada de muito relevante para hoje, principalmente para o horário da manhã. Então ficamos aí tranquilos quanto a essa possibilidade de aumento de volatilidade por conta de notícias, né? Bom, então agora é efetivamente aguardar um pouco mais o price action aqui nessa abertura. Bom, fiquei posicionando aqui, tentando comprar esse H2, né? Mas o mercado estava esperando que ele fechasse uma barrinha menor e ele meio que já foi uma barra um pouco maior. Estou na dúvida aqui ainda se eu entro ou não entro. Realmente foi uma barra muito forte, né? Então acho que é esperado pelo menos uma segunda perna. Mas estou aqui na intenção de comprar aqui essa que seria essa H2, né? Bom, entrei então aqui comprei uma correção, né? Que seria o mesmo preço aqui da H2. E estou indo aqui para um alvo de scalp, né, aqui mais ou menos no meio dessa barra.
Tô indo com um stop aqui abaixo da mínima e tô arriscando metade de um R, né, nessa operação. É uma operação que, por conta dessa possibilidade, né, dessa segunda perna, eu não vejo assim uma alta probabilidade. Então eu estou arriscando metade aí de um R nessa operação. Bom, então a operação aí deu no alvo, né? O alvo aí era de um... na verdade era um swing, né? Então foi 2 para 1 aí, um pouco mais até. Eu estava com um stop abaixo aqui. Um ponto aqui que é interessante registrar é que eu estava com o stop exatamente abaixo, né, da mínima, né? Então eu entrei com o stop aqui, abaixo dessa mínima, entrada aqui, né, nessa correção, e com alvo 2 para 1, né, que seria aqui nessa linha traçada, aqui nessa linha rosa. E foi interessante que quando o mercado começou a desenrolar aqui essa lateralidade, eu até puxei um pouco, né, o meu stop. Isso é algo que eu tenho feito, deixando sempre pelo menos aí uns 50 pontos, dependendo do tamanho, né? Nunca botar muito justo, né? Olha só, é muito comum isso acontecer. O mercado vem ali e falha, né? Logo pega ali, ó. Se deixasse no tick, teria sido estopado aqui. Então sempre deixo aí com uma margenzinha, né? Uma querelinha. O mercado tava mais ou menos, quase foi lá, né? Quase pegou meu stop, mas falhou, né? Nesse que era um TTR aqui abaixo, e o mercado então foi lá buscar o alvo. Em algum momento aqui eu pensei até em adicionar a posição, pensei em adicionar aqui se fosse acima dessa, mas não foi. Depois eu decidi manter, né, a operação como estava, mas quando ele falhou nessa aqui também eu pensei em adicionar, mas eu estava esperando uma barra de sinal melhor, né? Então se ele fecha aqui uma boa barra de sinal como essa aqui, né? Então pavio abaixo, um bom corpo de alta, eu teria entrado aqui adicionando a minha posição e apostando um R, né? Lembrando que eu estava arriscando meio R, né? Então meu stop aqui era um stop de meio R, foi uma operação 2 para 1, então saí com um R aí nessa operação. Então vamos seguir aí aguardando. Então o mercado confirma, né, essa premissa inicial de TR, né, e de falha, né? Então foi um teste, apenas um teste desse suporte, o mercado falhando aqui e voltando para dentro dessa lateralidade. Agora aguardar aí o desenrolar, deixar aí, são 10h22, né? 10h30 o mercado americano abre, traz aí também um tipo de movimento. Aguardar aí um pouco, vamos ver como é que vai desenrolar. E vejam, lateralidade, né? Então o mercado faz uma forte puxada e tem logo na sequência uma forte barra de baixa. Isso é característico de lateralidade, né? Então desapontamento, múltiplas reversões, falhas de rompimento, né? Claro que ainda temos tempo ainda, essa barra pode voltar, fechar uma boa barra de alta ainda, mas só pelo desenrolar dela aqui no início, no meio, né, durante essa barra, a gente já percebe uma característica, né, de o mercado corrigir aqui. Então mesmo que ela feche uma barra de alta, isso aqui já começa de alguma forma a demonstrar mais uma vez mais uma característica de TR, né? Mas enfim, vamos aguardar aí se o mercado traz aí mais alguma oportunidade. Bom, o mercado segue então aqui, né, nessa região, né, não saiu muito daqui, até no terço aqui, né, de baixo. Aqui tivemos uma falha de rompimento, né, uma forte barra de baixa, que não teve continuidade, e agora uma segunda forte perna de barra, uma segunda forte barra de baixa, né? Lembrando que em lateralidades é muito comum movimentos de duas pernas, mas também é muito comum movimentos de armadilhas de segunda perna, né? Então o autor fala muito sobre isso. Então isso aqui pode ser uma armadilha, né? Então uma forte barra de baixa, uma perna, uma segunda forte barra de baixa. Às vezes quem vai entrar vendido aqui fica armadilhado e o mercado volta para fazer preços mais altos. Pensando pela barra, né, seria uma segunda entrada, né? Mas pensando pelo ciclo, nós estamos baixo numa lateralidade, né? Então aqui seria uma região onde eu gostaria de estar buscando compras, né?
não buscando vendas. Então, aqui não tem um setup de compra, né? Não vou entrar comprado apostando somente que seja uma armadilha aqui, que seja uma falha, mas essa região é uma região de compras, né? O mercado deixou esse gap aqui, lateralidades é comum no mercado vir fechar os seus gaps, então acho que provável vir testar aqui esse preço, né? Mas a partir dessa região aqui, onde ele já se encontra, né? Aqui poderíamos buscar novamente operações do lado comprado, né? Nesse momento aqui eu não vou fazer nada, mas se ele vier aqui abaixo e falhar novamente, aí eu busco entrar comprando, como foi a primeira, buscando aí um retorno aqui para dentro desse range. Caso ele venha com força e rompa, né, essas mínimas, aí a gente tem que buscar operar o rompimento, né? O mercado fecha então aqui o gap, né? A gente esperava que isso fosse acontecer. Vamos ver se isso vai ser um gap negativo, né? Se ele volta aqui, deixa só um pavio, ou se ele vai fechar efetivamente com o corpo, né? Bom, o mercado vindo testar a mínima do dia, né? Agora observar aí se isso vai ser forte o suficiente para um rompimento ou se é apenas um teste novamente da mínima e o mercado falha e permanece nessa lateralidade. Vamos lembrar da equação da regra da inércia, né? A regra da inércia, a maior probabilidade é que o mercado se mantenha dentro dessa fase do ciclo, né? Então a maior probabilidade é ele não romper, né? Ele falhar o rompimento e continuar trabalhando aqui dentro desse range. Bom, seguindo a leitura aqui, o mercado nessa perna de baixa, né? Forte perna de baixa, rompeu aqui a mínima, né? Rompeu a mínima do dia, a mínima dessas mínimas e teve um bom fechamento, né? Abaixo do ponto médio, próximo da mínima. Agora vamos ver como é que vai ser a continuidade disso, para a gente aí definir se realmente o mercado rompeu essa lateralidade e a partir daí a gente buscar e operar esse rompimento, né? Então, se ele confirmar o rompimento da lateralidade, um primeiro alvo aí seria buscar isso aqui, né? Talvez como o TR seria esse primeiro alvo. E o segundo, acho que talvez o mais correto aí seria seria mais amplo, né? Seria esse projetado aí dessa lateralidade. Vamos ver como é que vai fechar essa próxima barra. A partir daí a gente define então se a gente muda realmente de TR, de operar isso como no TR e reinicia o ciclo agora para um rompimento, né? Bom, mais uma forte barra de baixa. Então nesse momento que já muda, né, a nossa leitura, nosso ciclo, né? Então estamos aí numa fase de rompimento. Agora buscar aqui uma maneira de alguma entrada, né? Como que seria a gente buscar de repente uma correção, tentar vender uma L1, né? Ou buscar uma correção aqui, vender com ordem limitada. Agora entendendo a fase que estamos, seria o como, né? Como entrar, como operar essa fase de rompimento, né? Bom, acabei entrando aqui na venda, né? Na verdade, eu entrei aqui, isso é uma opção, né? Na verdade, quando há um forte rompimento, né? A gente pode reduzir o tempo gráfico e tentar entrar buscando uma correção ali no tempo gráfico menor. Então, eu entrei aqui pelo 2 minutos, por isso que nos 5 minutos aqui é uma entrada ruim, né? Na verdade, até não estou muito confortável, não gostei muito da entrada. Realmente estava buscando aí algum tipo de correção maior, né? Então estou avaliando aqui, vou aguardar mais essa barra apenas, vou esperar aqui, vamos ver se o mercado tem alguma continuidade, se ele fecha aqui uma boa barra de baixa. Se não, eu vou buscar sair aí, tentar sair no break-even ou então até mesmo com uma pequena perda. Não gostei como ficou minha entrada, né? Então, por conta disso, vou aguardar aí mais essa barra e tomar uma decisão. Bom, acabei saindo aqui da operação, não saí aí com meio R aí de perda, hesitei, né, algumas vezes aqui, como tinha comentado, acho que nessa barra aqui, aguardei ela fechar, ela fechou razoável, né, uma barra de baixa com um pavio inferior, que não foi o melhor, mas fechou abaixo do ponto médio, teve uma continuidade aqui, então eu fui segurando a operação
Pensei aqui em zerar quando ela retornou nessa, mas acabei não saindo, fui mantendo aí a operação, e aí quando voltou aqui com força, eu saí aqui, coloquei o meu stop e puxei para meio R, né? Meio risco. Então fui com o stop aí pelo meio do caminho, mais pelo financeiro mesmo. Achei que valeria a pena. O meu stop estava aqui um pouco mais acima. Achei que a entrada realmente não foi uma boa entrada, né? Tentando antecipar aqui. E por isso, então, eu acabei reduzindo um pouco a perda, mas saindo com meio R aí nessa operação. Bom, acabei reentrando na venda aí, né? Então, entrei vendido aqui nessa possível L2 aqui, né? Então, um rompimento, uma L2 aqui na média. Entrei vendido, com alvo aqui nessa região de baixo, stop aqui acima. O mercado andou bem aí, rompeu, fez um bom rompimento, mas está agora falhando aí, voltando nessa última barra. E tinha andado bem aqui, tinha andado quase um R aí a meu favor, mas aí já o mercado voltando, e vou até avaliar aqui se eu puxo pro break-even, porque está voltando com muita força, né? Mas é assim, né? Essas operações, às vezes, essa primeira aqui, nesse stop, eu acabei tentando antecipar uma saída, reduzir, né, para tentar reduzir aqui a perda, e teria até dado certo, né? Se tivesse mantido a operação como estava. E agora novamente, né? Então meu alvo estava aqui, não entrei no 1 para 1, entrei buscando o projetado aqui dessa possível bandeira, né? Então o mercado estava com uma expectativa aí de um possível rompimento, né, aqui abaixo. Então estou buscando, né, ainda o mercado vir buscar essa região aqui de baixo, né? Tinha traçado alguns outros alvos aqui. Esse aqui era aquele primeiro alvo, né, o primeiro rompimento aqui, depois aqui, ó. Mas agora a bandeira ela expandiu, né? Seria o rompimento dessa bandeira e vir buscar preços aqui embaixo. Bom, vou aguardar aí, vou monitorar como é que ele se comporta. Muitas vezes ele tem essa falha aqui, né, e logo na barra seguinte ele é a falha da falha, né? Então, muitas vezes a gente sai aqui e o mercado vai depois anda a nosso favor, né? Mas estou meio arisco aí com relação ao mercado nessa região. Bom, vamos monitorar aí. Bom, o mercado segue, então, como falamos aqui, né, que parecia aqui uma falha e um retorno aqui, o mercado teve a falha da falha, continua aqui sem muita pressão, nem sem muita força, mas segue aí buscando preços mais baixos. Fez aí renovou aqui a mínima, né, então um sinal de pressão aí para os vendedores. Aqui eu já trouxe o meu stop aqui para o break-even, né, o mercado fez um rompimento para uma nova mínima. Aqui seria o novo ponto de stop, né? Então trazer daqui para cá, mas depois que ele andou já um scalp, eu não vou deixar essa operação ficar negativa, né? Então meu alvo está aqui nesse segundo, um pouco abaixo aqui desse segundo alvo traçado, é uma operação de swing. Então nesse momento eu já trago para cá, ele andou um scalp a favor, eu poderia sair aqui já, uma operação de alta probabilidade, poderia sair no 1 para 1, né? Mas vou aguardar um pouco mais, ver se o mercado tem aí um novo rompimento, né, uma nova continuidade e segue aí fazendo preços mais baixos, chega aqui nesses alvos aqui de baixo, né. É uma operação que não tem mais perda, então isso aí já fico aguardando qual vai ser o desenrolar dela, pelo menos por enquanto. Bom, acabei saindo aqui da operação, né, o mercado fechou uma forte barra de alta, não por conta disso, né, mas porque pelo horário, já estou há algum tempo aqui na operação e já vou sair agora, então não estar disposto mais a aguentar algum tipo de correção, né? Então o mercado voltar mais um pouco aqui, falhar, e acredito ainda que não teria motivos, né? Ele pode continuar corrigindo um pouco mais e seguir aí em direção ao meu alvo, né? Aí já na próxima barra o mercado já faz isso, né? Mas faz parte. Mas então, por conta disso, eu preferi sair da operação aí com deixa eu fazer a conta aqui, com 300 pontos, um pouco menos de um R aí. Um R aqui daria um pouco mais.
Então seria 400 pontos sair da operação e o meu alvo final estaria aqui, né? Então faltaria mais uns 300 pontos aqui para atingir e 200 pontos, né? Daqui dessa mínima. Acabou voltando um pouco, eu não pretendo ficar mais, então acho que por hoje tá satisfeito aí o dia. Então, relembrando aqui, foi um dia que iniciou com uma barra extrema, né, de baixo. Até fazer dar uma olhada aqui, né? Então aqui seriam os mesmos alvos, né? Então a gente tem vários alvos aqui para baixo nessa região. Tá? Então o mercado iniciando aí com uma forte barra de baixa, barra extrema, seguindo aqui de uma falta de continuidade. Essa falta de continuidade deu aqui um setup de lateralidade, possível falha da mínima, né, que estava aqui do dia anterior. Fizemos uma compra, saímos aqui com 2R, depois acabei antecipando um pouco a minha entrada de rompimento, o stop não estava no lugar correto, e por conta disso acabei tentando sair antecipado com uma perda. Teria até dado certo se eu ficasse quieto, e teria saído aí com algum resultado positivo, aí, pelo menos com alguma coisa, né? E depois retomei praticamente no mesmo preço, ó. Então você vê como essa entrada aqui foi ruim, pensando principalmente pelo dimensionamento da mão, né? Então minha mão aqui eu entrei com a mão maior e o stop ficou curto, né? Aqui já entrei pensando na L2, então já o stop estava mais bem posicionado. E aí acabei saindo com um pouco menos de 1R nessa operação, fechou o dia aí com um pouco mais de 1R, então 1R aqui a perda de praticamente 1R também, e aqui quase, na verdade aí 1R,5, né, fechando o dia. Bom, então é isso, estamos finalizando aí mais um dia. Então o mercado no dia iniciou com uma certa lateralidade, teve um rompimento, esperamos aqui o rompimento e agora o mercado segue aí no canal, né? Às vezes isso é um padrão chamado spike e channel, né? Então o mercado, ele de alguma forma, ele tem um rompimento, que é a fase mais forte da tendência, essa parte aqui, né, dessas barras de baixa consecutiva, e depois o mercado ele tem uma correção. A partir dessa correção ele vai numa fase mais fraca da tendência, que é uma fase de canal, onde a gente tem aí operações bilaterais, né? Então a gente tem tanto compradores e vendedores já um pouco mais equilibrados. Claro que aqui ainda com desequilíbrio, ainda o mercado favorável aos vendedores, né? Bom, então é isso, encerramos por hoje e vamos em frente. Até mais, um abraço.